noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, de paz, de luz. Que o Mestre Jesus esteja conosco, para que possamos assim compreender um pouco mais dos seus ensinamentos para praticar o nosso dia a dia. Elevando os nossos pensamentos em busca do nosso irmão, do nosso amigo espiritual, que nos ampara, que nos eleva, que traz para nós aquela calmaria que nos leva a buscar o Mestre Jesus. Querido Mestre, neste instante de paz, nesse instante de harmonia, onde compreendemos que temos que parar um pouquinho a nossa vida para pensar em Ti, para pensar nos Seus ensinamentos. Neste instante de reflexão, nós nos harmonizamos com toda a equipe espiritual, para que aqueles recursos espirituais que buscamos possam fazer parte do nosso dia a dia e que na nossa harmonia espiritual nós possamos assim levar para as nossas casas um estado de harmonia, um estado de paz. Viemos buscar, Senhor, recursos para as nossas dores físicas, morais e espirituais. Que os seus enviados celestes possam nos auxiliar e que nós estejamos receptivos para este auxílio. Nós estamos iniciando o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Este capítulo de Amar o Próximo como a Si Mesmo faz com que nós tenhamos uma reflexão muito profunda de por que nós estamos encarnados. Qual o motivo de estarmos aqui numa escola de expiações, numa escola de provas, numa escola onde todas as coisas difíceis rondam os nossos passos. Temos dificuldades com o nosso trabalho, temos dificuldades com a nossa família, com as pessoas que convivem conosco, temos dificuldades imensas de compreender o porquê aquela pessoa que convive conosco é tão difícil. E por que ocorrem tantas coisas difíceis na nossa vida? Inclusive, por que nós precisamos passar pela doença, pela dor, pela perda e também pela morte do corpo físico. Tudo isso é resumido neste capítulo. E esse capítulo começa com duas provocações para Jesus. Jesus é provocado por dois jovens, um numa situação e o outro em outra situação semelhante. Porque Jesus tinha, alguns dias antes, calado a boca dos saduceus. Os saduceus eram parte da tribo de Jesus, do povo de Jesus, mas eles não criam, eles não acreditavam que havia vida após a morte do corpo físico. Então eles acreditavam em Deus, esse Deus Jeová, e acreditavam que se eles honrassem profundamente o seu pai e a sua mãe, eles teriam uma longa vida material para justificar este amor, que é o mandamento 6, honrai o vosso sexto, honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe, para que o Senhor teu Deus te dê uma longa vida e farta na terra. Eles acreditavam nisso.
e não mais do que isso. E Jesus vem falando de outras coisas, ele vem trazendo outras informações. E Jesus tinha calado essa voz contrária. E aí vem esse fariseu, que é um doutor da lei, provocar. E, se ele calou os saduceus, mas eu sou um doutor da lei, eu não vou ser calado. E ele pergunta para Jesus qual era o maior mandamento da terra. Qual era o maior mandamento da lei? Ele estava provocando para ver o que Jesus ia dizer. Se Jesus colocasse qualquer coisa que fugisse dos 10 mandamentos, que fugisse da Torá, ele entraria em conflito com o seu próprio povo. E se ele falasse qualquer coisa que ferisse a legislação, eles estavam subjugados a Roma, eles eram colonos de Roma, Jerusalém agora era uma colônia de Roma, ele também estaria numa situação complicada. E Jesus então diz, o primeiro mandamento, amarás o teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Então, quando nós estamos encarnados, nós somos espíritos encarnados, nós somos alma. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma. E amará o Senhor teu Deus de todo o entendimento. Entendimento é conhecimento, é busca, é aprendizagem, é entender, é pesquisar, é honrar profundamente, descobrindo, conhecendo. E de todo o seu espírito. Então ele está dizendo que a gente tem que amar a Deus na terra quando encarnado, almas, e temos que amar a Deus quando desencarnado, espírito. E este é o maior mandamento. E o segundo mandamento, Jesus já emenda isso. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos encerram a lei e os profetas. Por que ele estava encerrando a lei e os profetas? Lembra que Jesus tinha dito que ele tinha vindo para cumprir a lei? E por que ele emendou logo após os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, o amar ao próximo como a si mesmo? Porque aquele povo tinha uma forma muito estranha de amar. Eles amavam só o seu reduto familiar, só aqueles que faziam parte do seu conselho, da sua seita, do seu entendimento. Qualquer pessoa que estivesse fora disso eram os ímpios, os infiéis, mais ou menos assim ainda lá. Os ímpios, os infiéis, e não mereciam nada. Então esse não merecer nada, ele não tinha indulgência, não tinha complacência com estas pessoas. Não difere muito ainda do que nós vivemos. Nós amamos condicionadamente, nós ainda não temos o amor incondicional. Eu amo essa pessoa incondicionalmente. Não é verdade. Quando nós amamos, nós condicionamos ao nosso entendimento e a nossa maneira, as nossas crenças, os nossos preconceitos. Nós amamos desta maneira. É por isso que a gente diz, eu te amo. Porém, você não faz as coisas que eu gosto. Eu te amo, todavia você age de uma maneira diferente. Eu não gosto dessa maneira que você age. Então, nós sempre condicionamos o nosso amor a alguma coisa. Na Terra, nós ainda amamos com vírgula. Por que nós amamos com vírgula? Nós amamos, eu te amo, vírgula, porém, todavia, contudo. Vamos sempre colocar algo após o amor para que a outra pessoa fique confortável ao jeito que eu penso, ao jeito que eu acredito. E nós ainda estendemos o nosso amor aos nossos familiares consanguíneos em primeiro lugar, depois os amigos que fazem parte do nosso reduto e por fim o nosso círculo
espiritual, o nosso círculo religioso, não importa qual a instituição religiosa que o ser humano pertence, ele vai arremejar, ele vai apenas agregar essas pessoas. As demais não são meus amigos, não faz parte do meu círculo. Então o meu amor não se estende tão longe assim. E Jesus está dizendo que nós precisamos estender o nosso amor muito além disso, muito além do nosso círculo. Ele inclusive diz que os publicanos também amavam os amigos. E amar o próximo é entender o que o próximo quer, o que o próximo deseja, e se aquilo que ele quer e deseja faz bem para você. Porque muitas vezes nós queremos amar uma pessoa que nos magoa, que nos fere, que nos leva para um mau caminho, muito longe do caminho que Jesus ensina. Você pode amar, respeitá-lo, mas você não deve segui-lo. É isso que ele fala do entendimento. Nós precisamos ter clareza de entendimento de que maneira e de que forma que nós nos comportamos com o outro. E isso significa fazer correção também com aqueles que estão próximos de nós. Em seguida, para que as pessoas pudessem, para que nós no futuro pudéssemos entender que esse amor é desta maneira, ele diz que o reino dos céus é semelhante, parecido a um homem, um rei, que quis tomar conta do seu reino, prestar conta, pedir conta. Ele pediu uma auditoria. Nós falaríamos isto hoje. Então ele vai fazer uma auditoria e vem várias pessoas do seu reino prestar conta. E vem uma pessoa que deve 10.000 talentos. Gente, hoje, na conversão de hoje, cada um talento vale $1 milhão. A pessoa devia 10.000 talentos. Era uma fortuna que ele devia para o rei. Uma imensa fortuna. E o rei, então, manda prender, manda para a galera, que, ou seja, ele vai para o navio como escravo, e toda a família dele também seria escravo. Os seus servos seriam escravos dele. E ele se arroja ao chão e diz: Senhor, me perdoe, me dê mais tempo, eu não consigo fazer esse pagamento agora, mas eu consigo fazer depois. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família. Porque naquela época, uma vez escravo, para sempre escravo. O Senhor se condói, tem compaixão, perdoa-lhes, não só dá tempo, perdoa, fala: não, você não me deve nada, está perdoado, ficamos quites, começamos tudo de novo da agora para frente. E esse homem sai. E aí, no meio da rua, no meio da cidade, ele encontra uma pessoa que lhe devia 100 dinheiros. Equivalente, 100 dinheiros hoje, é equivalente a mais ou menos 10.000 reais. Então esse homem devia 100 dinheiros para o homem. E aí ele gruda na garganta do homem e cobra e tudo. E o homem se arroja aos seus pés, pede perdão, fala que vai conseguir pagar, mas ele não perdoa. Ele manda prender o homem para que os familiares paguem o resgate. Então é um sequestro, como a gente conhece hoje. Só que tinha outros servos na rua e viu aquilo, vai para o rei e conta o que está acontecendo. O rei manda chamar aquele homem, repreende e prende ele, e ele não sairá dali até pagar o último centavo, até pagar tudo o que deve. Essa história que Jesus está contando, ele está dizendo, em outras palavras, que Deus nos perdoa o tempo inteiro. Os crimes mais vis que nós possamos praticar, Ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de recomeçar do zero sempre.
Mas nós temos que fazer a mesma coisa, o amar ao próximo que ele tinha comentado antes. Então nós precisamos perdoar as pessoas em torno de nós. E a gente tem que entender que enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente não sai daqui. Nós estamos presos até pagar o último centavo, a última moedinha, o último devedor. Nós temos, eu costumo falar uma frase, é uma frase minha, que representa bem isso. Eu costumo sempre dizer que há pecados, eu costumo dizer muito isso para os meus pacientes, quando envolve caso de infidelidade sexual. Então eu costumo dizer que há pecados perdoados, mas não esquecidos. Então tem muitos pecados que não são esquecidos. E nós muitas vezes falamos assim, eu perdoei, mas eu não consigo pôr uma pedra. É lógico que você não vai esquecer o que aconteceu, mas você tem que deixar onde ele está, lá no passado. E às vezes a gente não consegue fazer isso. E eu sempre brinco e eu sempre exemplifico que 2025 anos e ainda se malha o Judas no sábado de Aleluia. Só para a gente entender que há pecados difíceis de serem esquecidos, que não são esquecidos. Então a gente tem que conviver às vezes com uma pessoa que cometeu um erro muito grande, mas aquela pessoa não cometeu mais. Foi aquele. Ela parou de fazer aquilo. Ela pediu perdão e ela entrou no alinhamento do universo. Puxa vida, não é exatamente isso que Deus faz conosco? Nos coloca no alinhamento de nós mesmos. Nós temos que aprender a fazer a mesma coisa. E é muito difícil fazer isso. Por que isso é difícil? Porque perdoar, não revolver a pedra, implica em uma grande mudança em nós mesmos. Nós temos que sermos mais indulgentes, ter paciência, tolerância, ter confiança de novo, não se vingar. Então tem uma série de coisas que nós temos que modificar em nós para poder esquecer o erro do outro. Só que quando somos nós que erramos, nós queremos esse perdão incondicional, tanto de Deus, como para a pessoa que nós magoamos e que nós ferimos. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Logo após essa história, já um outro fariseu, porque ali estava calado, né? O fariseu que achava que ia vencer, não venceu. Logo em seguida vem um outro fariseu e diz assim, tem uma coisa, nós devemos ou não devemos pagar impostos para os sérios? Era de novo uma grande provocação. Se Jesus dissesse que não podia pagar, ele alegraria o povo dele, causaria constrangimento à parte do povo dele, que eram os republicanos que recolhiam os impostos, e ao mesmo tempo entraria em conflito com o governo de Roma. Por quê? Israel era colônia de Roma e César ia cobrar o imposto. E os judeus odiavam pagar os impostos. Acho que todos nós somos remanescentes dos judeus, né? Porque todos nós odiamos pagar impostos. Então, eles não queriam pagar impostos. Jesus diz assim, traga-me a moeda. O doutor dá a moeda para ele e diz, o que tem nesta moeda? César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa passagem, Jesus está trazendo uma proposta muito diferente para nós, que é aquela situação onde nós achamos que os compromissos espirituais podem ser comprados e devem ser comprados. Ou então nós achamos que, ou pensamos, ou já passamos por isso, de que um dirigente de uma instituição religiosa, não importa qual, ele pode cobrar
Ele pode viver numa imensa mordomia, porque ele está falando em nome de Deus. Ele está pregando, mas Deus é Espírito. Deus é a nossa condição moral. Deus é como nós vamos viver em outra vida. Não tem nada a ver com a matéria. Então eu não posso, se é cada um segundo as suas obras, e eu tenho que trabalhar, que é a primeira lei natural, é a lei do trabalho, e ela é tão importante, e ela é tão fundamental, que na poesia da Gênesis bíblica, quando Deus criou o homem e ele estava no jardim, ele já deu um trabalho, por isso que ela é a primeira lei natural do nosso planeta. Ele deu trabalho para Adão. Lembrando que isso é uma poesia, ok? A Gênesis é uma poética, é uma poesia maravilhosa e muito difícil de interpretar. Mas ele deu o trabalho para Adão. E Adão foi pôr nome nas árvores, nos animais, do mar, da terra e em todas as coisas. Então a gente brinca assim, por que Deus chamou a maçã de maçã? Na verdade é o homem que chamou a maçã de maçã, que chamou a pera de pera, o cachorro de cachorro. Porque é muito claro lá que é a cocriação do homem que dá o nome a todas as coisas, lei do trabalho. E também diz lá na poesia que Adão trabalhava do nascer do sol até o pôr do sol. E ao encerrar o pôr do sol, ele tinha uma conversa, um encontro com Deus. Então, às vezes, a gente tem... Não, você pode fazer isso. Você pode falar em nome de Deus. Você pode ser um pregador. Você pode ser um divulgador. Mas isso é um trabalho voluntário. O nosso trabalho a gente tem que trabalhar. E nós temos que ser corretos com as leis legislativas do nosso país. Então, se eu trabalho, eu tenho que pagar impostos. E nós temos que pagar impostos. E tudo que nós fazemos, nós pagamos impostos. Então, nós precisamos sempre entender que a vida material, ela é um fardo. A vida material, ela é uma prova e ela é uma expiação. E os amigos espirituais que estão conosco, eles sentem o peso dessa prova e dessa expiação. Se a gente for ler no Livro dos Espíritos, nas questões 490, 91, pega o item, amigos espirituais, anjos e protetores. Os anjos da guarda, os amigos espirituais, os amigos protetores. Está lá tudo muito bem explicado, dizendo que muitas vezes é uma prova muito difícil para eles. Por quê? Porque ele pega... Outro dia eu recebi um post, mas que eu ri pra caramba, mas que vale bem aqui na situação. Ela manda um homem assim, tudo desmontado, os cabelos tudo esticado, coisa parecida, e estava escrito assim: meu amigo espiritual se arrependeu de orientar-me. Né? Então, o homem ali todo desmontado era um amigo espiritual. Meu amigo espiritual arrependeu-se de orientar-me. Por quê? Porque muitas vezes nós damos muito trabalho para o nosso amigo espiritual. Ou vem a intuição, não bebe, a gente bebe, não fuma, a gente fuma, não come demais, a gente come, cuidado com a diabetes, não estou nem aí, cuidado com a pressão alta, isso é para os outros. Então nós estamos sempre refutando as inspirações espirituais. Eu vou lá e vou quebrar a cara daquela pessoa, aí vem aquela intuição. Não faça isso, perdoe, segue o seu caminho, nós viemos aqui para pacificar. Não! E aí o amigo espiritual fala assim: oh meu Deus, eu mando assim. Aí a pessoa diz assim: eu não sei o que eu fiz para Deus, eu tenho tantos problemas.
problemas na minha vida, só tem problema. Mas criatura, você não está fazendo nada para Deus. É impossível a gente fazer alguma coisa para Deus. Você está fazendo para você. Essas dificuldades, esses obstáculos acontecem por causa das suas ações. Ações, reações. Conforme nós agimos, nós teremos a resposta desta ação. Se eu ajo com violência, a reação é a violência. Se eu ajo com perdão, a reação é a compreensão, a compaixão, a pacificação. Basta nós pensarmos bastante com relação a isso. É complicado? É difícil? Mas se fosse fácil, nós já estaríamos em mundos felizes. É lógico que é complicado. Quando o marido fala uma coisa que a gente não gosta, a gente precisa de alguns minutinhos para não dar uma resposta atravessada. Às vezes damos. E aí ele chega e pergunta com imenso carinho: tá tudo bem com você? Meu esposo age dessa maneira comigo. Eu espero que o esposo e as esposas de vocês agem da mesma maneira. Ele chega para mim e diz: tá tudo bem contigo, meu amor? Eu digo: está, porque está perguntando isso? Ele disse assim: tu falaste de uma maneira que eu não compreendo. Nós temos mais esse linguajar em casa, mais sulista. Tu falaste de uma maneira que eu não compreendi. Nossa, meu amor, vai, eu fui grossa contigo, me perdoe. O que foi que aconteceu? E a coisa fica bem dali a pouco. Mas, às vezes, a gente não tem esse companheiro e nem essa companheira. E a briga vai se estender. E essas coisas acontecem, não acontecem porque simples. Muito simples, porque nós esquecemos de coisas básicas. Por favor, muito obrigado, com licença. Agora há pouco, quando estava chegando na Seara, o meu esposo estava abrindo a porta do carro para que eu descesse. O outro companheiro falou assim: nossa, mas isso é muito chique, isso é muito elegante. Eu falei: não, mas precisa ser assim, elegante, educado, ter cultura, é bonito o homem abrir a porta do carro. Eu não deixo, eu fico esperando. Mas a mulher às vezes age tão impulsivamente, encostou o carro, ela já está abrindo, saindo, coisa parecida. Nem dá a oportunidade da pessoa ser elegante, ser gentil, ser educada. Então muitas vezes a gente precisa ver o nosso ato. Mas se você gosta que ele abra a porta, eu faço questão, eu sempre falo: se não abrir, eu não desço. Eu não posso descer, eu não tenho mãos nesse momento. Por quê? Porque isso é comunhão e harmonia. Então, quando você tem comunhão e tem harmonia, as coisas vão se elevando. E quando nós nos elevamos, nós conseguimos fazer esse amor a Deus e esse amor ao próximo. Respeito, carinho, liberdade. A família precisa ter isso. A família é uma casa. E ela tem que estar sempre com a porta fechada. Porque se a gente abre a porta, tudo que é de ruim da nossa casa vai entrar na nossa casa. Aqui, ó, o dedão da família, aqui, ó, respeito, confiança, fidelidade, fraternidade, carinho, esperança, afago, amor, educação. Aqui. Aqui o homem e a mulher. A forma do casal, não importa qual função, a forma do casal, o seu papel, a gente nunca pode perder a nossa condição de homem, a gente nunca pode perder a nossa condição de mulher. Aqui, a profissão, o dinheiro, a casa, o trabalho. Um casamento sem dinheiro não funciona. Um relacionamento sem dinheiro rui. Ele rui. Aqui. O dedo da aliança, o casamento, o seu papel de esposa, o seu papel de esposo. E por fim, a última parte, o seu papel de pais.
Se você estiver assim, a sua casinha está sempre protegida, seu lar está sempre protegido, seu amigo espiritual está cuidando de você. Mas para isso daqui ficar protegido, a porteira não pode se abrir. Então nós temos que ter confiança, nós temos que ter amor, nós temos que ter fraternidade, nós temos que ter carinho, nós temos que ter justiça dentro do nosso lar, com os nossos familiares, para que eles possam levar o mesmo carinho, a mesma familiaridade, a mesma solidariedade à sociedade. A sociedade é constituída de lares. Se cada lar constituir a sua parte, a sociedade vive em paz. E aí nós estaremos dando certinho o que é as coisas do homem e o que é as coisas de Deus. E a gente começa dando as coisas que são de homens para a nossa família e as coisas que são de Deus para a nossa família. E nós conseguimos levar para a sociedade. Então essa é a reflexão de amar ao próximo como a si mesmo. Começa amando-se. Começa amando os que estão perto e vai amando à distância. Quanto mais nós compreendemos, quanto mais nós entendemos isso, mais feliz e melhor será a nossa vida e a justiça em torno de nós. E não haverá mais tantos obstáculos, porque o nosso caminho está limpo, reto e livre. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos cantar e voltar ao nosso amigo espiritual, para que possamos desta maneira nos sentirmos receptivos e manter a recepção e a energia dos amigos. Enquanto falamos, os amigos circulam entre nós para ver qual é o nosso problema, para aviar a receita na sala de paz. Que nós tenhamos essa receptividade dentro daquela sala, para recebermos as energias benéficas que o passista, junto com os amigos espirituais, farão em cada um de nós. Que o seu amor, que a sua luz esteja em nós hoje e sempre.